A televisão foi o primeiro meio de comunicação criado no século XX, e isso abalou o grande prestígio do único meio de transmissão da época, a rádio. Porém, a invenção dessa nova tecnologia não substituiu o espaço que a rádio já havia conquistado. Mesmo com a invenção de novos veículos, a televisão ainda assume um forte papel na vida dos brasileiros, que além de entreter e se informar, tem seus horários estipulados por programações que chegam a controlar cerca de 70% de toda a audiência brasileira. Os meios de comunicação possuem uma grande importância na vida das pessoas, pois elas acreditam em quase tudo que é transmitido. As empresas fazem crer que as programações expostas são apenas para entreter, quando na verdade há por trás do entretenimento uma certa persuasão responsável por transformar o telespectador em um consumidor ativo. E devido à jornada de trabalho, as pessoas têm passado menos tempo na frente da TV. Porém, há quem tenha a televisão como único meio de distração, passando um longo tempo na frente de sua babá eletrônica, as crianças. Mas o que será que as pessoas acham disso? Elas seriam a favor da programação aberta para as crianças? E vocês, pais, impõem limites em seus filhos em relação à TV? E é aqui na Universidade Selma que vamos saber a opinião das pessoas a respeito do assunto. Vamos lá? Bom, eu acho que deve ser mais trabalhado essa questão do limite, porque grande parte da mídia aí, das emissoras, elas botam a faixa etária lá na programação, mas muitas delas não cumprem. Eles classificam todos os programas com as faixas etárias, mas quando você vai assistir, você vê que não é aquilo que eles botam. E assim, voltado para a criança, eu acho que é uma coisa muito aberta, que deveria ser trabalhada tanto pelos pais em casa, quanto pelas mídias que trabalham com tudo isso. Eu acho que tem que ter um limite, né? Porque tudo tem um limite. Eu acho que a criança tem os programas educacionais, aí tudo depende dos pais, né? Selecionar os programas para a criança assistir. Eu acredito que a influência seja mais negativa e uma dica que eu poderia estar dando é que substituísse as horas que a criança passa em frente à televisão, um livro, uma boa leitura influenciaria muito mais e seria até, como se diz, ia influenciar de uma forma muito positiva, que ao ler a criança ia explorar sua imaginação e assim desenvolver cada vez mais. Sim, porque meu primo, por exemplo, ele assiste muito desenho. E às vezes ele traz isso para a vida real. Então, às vezes ele fica dizendo que está vendo coisas, ou que ele está brincando ou brigando. E isso não é bom. Eu acredito que a criança deve sim assistir, é bom. Mas que além disso ela deve brincar com outras crianças, ou mesmo sozinha. E ler. Ler também é muito bom. Sim, também tem brinquedos didáticos. Eu acho que também vai também com relação aos pais. Os pais têm que ter esse cuidado, eu acho, de limitar o tempo, entendeu? E introduzir mais, e estimular a criança mais a leitura, as brincadeiras, essas coisas. É isso que a gente pensa. Vamos falar um pouquinho a respeito da questão do efeito dos programas infantis nas nossas crianças hoje em dia. Temos que lembrar que tudo aquilo que é consumido pelos nossos pequenos, na verdade serve como referencial verbal, comportamental e de consumo. E como isso se dá? A repetição de certos conteúdos fazem com que nossas crianças entendam e compreendam que certos padrões são aceitáveis, como por exemplo, se a gente tem um conteúdo de desenho animado que seja, em que aquele personagem ele desobedece, por exemplo, seus pais, mas que no final dá tudo certo para eles, o que eles podem começar a compreender disso? De que determinados comportamentos, mesmo não aceitáveis, são recompensados no final. Outro padrão, a repetição, por exemplo, de certos conteúdos que dizem que consumindo tal coisa, você vai ser uma criança feliz, você vai ser uma criança que vai interagir com amigos, você vai ser uma criança que vai ter um repertório positivo na sua vida, aquilo ali entra para ele como ensinamento. E esse ensinamento pode ser compreendido para ele como algo necessário. Então ele entende que só tendo determinado produto, ele vai ser uma criança feliz. Quando a gente fala a respeito da linguagem, que é outro aspecto bastante importante, a gente vê, por exemplo, muitos conteúdos de desenho animado, muito conteúdo de programas que são direcionados para o público jovem e que usam linguagens que são inapropriadas, por exemplo. A criança, quando ela absorve esse tipo de conteúdo, ela também passa a compreender que esse tipo de conteúdo é aceitável.
Então, linguagens, às vezes palavrão, às vezes uma resposta mais grosseira, às vezes uma forma inapropriada para lidar com as situações do dia a dia, fazem com que ele apreenda aquele comportamento e ele pode vir a repetir isso nas suas as suas interações sociais no dia a dia. É importante a gente ficar atento porque os nossos pequenos consomem, tanto de programas de televisão, quanto aquilo que eles escutam, quanto, por exemplo, aquele acesso que ele tem às redes sociais, aquele acesso que ele tem aos vídeos do YouTube. Todo o conteúdo é consumido, porque ainda não há necessariamente um crivo para a própria criança, a não ser que nós, como pais e responsáveis, ensinem a ela qual seria o correto, qual seria o mais apropriado para que elas tenham como consumo e como comportamento, porque senão elas vão simplesmente fazer a repetição e a gente não vai ter muito critério e às vezes a gente não sabe nem de onde vem determinados comportamentos dos nossos pequenos. Então é importante a gente ficar de olho.